Estamos de volta mais uma vez, dando continuidade com a Magali Oliveira. E aí estávamos falando no bloco anterior, Magali, referente a todo esse investimento que a instituição vem ao longo desses 20 anos, podendo proporcionar aos seus colaboradores todo um processo de formação, de aprimoramento, de troca de saberes. E aí pensando, inclusive, nos profissionais que você tem trazido e agregado para a instituição, né, como psicólogos e outros mais, pedagogos, como é que você compreende a questão dos gatilhos mentais, né, frente ao público que você atende? Não só a questão dos colaboradores, mas também, né, aos alunos que vocês recebem. A gente sabe que hoje a questão a neurociência, ela está em tudo, né? É verdade. Em tudo. E explica, né? Que explica tudo. Como você vender, como você se comporta, enfim. Se você for realmente estudar, você vai ver que ela explica realmente muita coisa. E pensando, e atento a isso, Valesca, a gente procura deixar os nossos profissionais, né, que lidar realmente com os nossos alunos, eles realmente bem mais atentos a tudo. Porque a gente sabe que a questão, o corpo fala, né? Isso. O corpo fala. E assim, como a gente tem um olhar diferenciado para essas crianças, para esses adolescentes, que a gente está ali dentro de uma sala de aula. E às vezes, se o professor ele não tiver esse olhar diferenciado, vai ser taxado como preguiçoso, vai ser taxado como alguma coisa que não seja o que ele está querendo transmitir, com aquele olhar mais cabisbaixo, né? Com aquela cabecinha baixa, com aquela autoestima baixa. Então, assim, esses gatilhos que a gente fala, até mesmo na primeira infância mesmo, na infância, na educação infantil, a criança ela se comunica com isso. Verdade. Então, às vezes, você está ministrando uma aula e você vê que o aluno saiu com a pergunta, fez algum gesto, e que o professor, se não estiver atento, ele vai entender que o aluno quer atrapalhar. Exato. Né? Mas na Preciso verdade, ter essa compreensão, né? Exatamente, mas na verdade foi disparado ali algum gatilho que ele está querendo se comunicar que algo não está bem. Isso. Então essa questão de como o aluno ele se comporta na sala de aula, como até a questão de uma agressividade, né, que às vezes o aluno uma forma de revelar que algo não está bem. Isso. Então quando a gente fala essa questão desses gatilhos mentais, vai ser alguma coisa que a gente vai estar falando ali, que de alguma forma a criança ou adolescente ele vai estar se comunicando com você. Pedindo muitas vezes essa ajuda, né, Magali? Ajuda. E a gente precisa realmente, é importante, né, o investimento que a instituição tem feito nos profissionais para que eles percebam, tenham essa sutileza de compreender, né, essa dificuldade que a criança ou adolescente está externando e a partir daí poder ajudá-los. Exatamente. E aí, partindo desse princípio em que eles começam na educação infantil, né, eles podem automaticamente, quando chegam no 9º ano, ingressar também, né, na escola técnica. É mais uma opção. Mais uma opção. Né, porque muitas vezes a gente observa que a criança, os pais, eles gostam tanto da metodologia, nessa questão humanitária que a escola desenvolve. E gostariam também que a criança permanecesse naquela instituição. E você tem observado que elas conseguem migrar com mais facilidade frente a esse investimento que a instituição tem feito, não só, né, na equipe, mas esse olhar diferenciado, mais humano, não só como um aluno, mas também para a família. Sim. É muito importante essa questão da transição, né? A transição, porque às vezes o que acontece, assim, às vezes a família passa, pronto, de 2 até o 9º ano na instituição, diz, não, agora eu quero mudar. Sim. É natural Sim. isso acontecer, né? É natural. Mas por outro lado, também é o quê? Vai mudar, mas a gente vai mudar para onde? Né? Porque assim, realmente é uma mudança muito, muito brusca. Exato. Né? Quando a gente tira, vamos dizer, porque na verdade o aluno também está mudando. Né? O adolescente ele está passando por uma mudança. Por mudança. Exato. Ele olha no espelho e já não se reconhece mais. Então assim, ele quer mudar, isso é muito natural. Então a gente procura, mesmo dentro do mesmo espaço, mas ter uma linguagem diferente, outra equipe de professores, né, com uma linguagem diferente. Ele já vai lidar ali, quando ele sai do 9º ano para o ensino médio,
por um âmbito realmente mais profissional, né? De E como quer ele queira, vai quer ser. não, Magali, me parece que eles formam também, né, vínculos Vínculos afetivos. afetivos, E eles não exatamente querem isso. sair da Não instituição. querem sair da instituição de maneira nenhuma. Então, assim, quando a gente procura realmente dar uma linguagem mais jovem, mais profissional, né, onde se comunique melhor com o mercado de trabalho que ele vai encontrar lá fora, que a gente já tem que começar a prepará-lo para isso, mas assim, ainda com toda a forma humanitária. Que a gente vê hoje, Valesca, que as empresas, elas não estão muito assim preocupadas só com a parte técnica. Isso. Aí você é psicóloga e você sabe que assim, que a parte emocional para um colaborador dentro de uma empresa, ela hoje conta muito mais. Verdade. Né? Porque você tem uma pessoa, na verdade, quando a gente vai trabalhar, a gente convive mais com quem que a gente trabalha do que muitas vezes até com a nossa própria família. Exato. Então, assim, as pessoas que eu estou trabalhando, eu vou ter que ser agradável, vou ter que estar ali inserido naquele contexto. Eles vão ter que começar a conviver comigo e eu com eles, com os nossos defeitos, com nossas qualidades. É verdade. Então, isso realmente, essa questão do vínculo afetivo, isso é muito importante, e saber lidar com as emoções, mais importante ainda. E nesse vínculo, né, pegando esse vínculo, nesse período de transição, que eles saem do Fundamental 2, né, para o ensino médio, quais são os cursos que vocês oferecem, né? Tanto Goiânia quanto Paulista. Olha, hoje a gente está com um leque de 11 cursos. Olha aí. Tanto no eixo industrial, né, como eletrotécnica, mecânica, mecatrônica, automação. Aí a gente tem agora no eixo de gestão e negócio, administração, logística, segurança do trabalho, e no eixo também de saúde, e agora nós estamos com enfermagem. Ai, que bacana. Começamos com enfermagem. São cursos técnicos que vocês oferecem. E isso também acontece, não só na unidade goiana, como na unidade paulista? Paulista, nós temos só os cursos técnicos, ainda não chegamos lá com o ensino médio, é um projeto. Agora, Goiânia não, Goiânia já temos já o ensino médio com o curso técnico. O nosso aluno do ensino médio, ele pode optar por cursar qualquer um desses cursos. Mas pode ser também integral, né? Ele ficar nos 2 turnos, fazendo tanto o médio quanto o técnico. Eles fazem o técnico, o médio pela manhã e o técnico à noite ou aos sábados. Bacana. E você visualiza que esses cursos técnicos, eles possibilitam ser um intermediário para o mercado de trabalho? Sim, não só para o mercado de trabalho, mas também eu acredito, Valesca, para que o adolescente, ele possa realmente, assim, testar. É isso mesmo que eu gosto? Né? Ele possa se encontrar. Pois a gente sabe que nesse período do ensino médio, assim, são muitas influências, né? O pai fica, eu quero que você seja isso. A mãe fica, eu quero que você seja aquilo. Verdade. Aí vem um tio, vem um... E assim, na verdade, um amigo, e na verdade, o que ele realmente precisa é ele se encontrar. Verdade. Ele se encontrar é o fundamental. Eu costumo dizer assim, que assim, não importa assim, a profissão que você queira ser. Se você fizer com amor, você vai ser bem-sucedido. Exato. Isso é a maior certeza que eu tenho na vida, é isso. Não importa. Não importa de jeito nenhum. Eu estava até olhando, né? Ainda olhando o site da instituição, e lá eu vi um lema, né? Dentro, os conteúdos abordados ali dentro, que fala assim, é mais que conhecimento, são valores que vocês podem proporcionar. Como é que isso funciona? Assim, que a gente colocou assim, mais que conhecimento, valores para a vida, né? Porque a gente entende que, assim, dentro de uma escola, são ensinados e são exercitados, né, valores que realmente, assim, que não é só para aquilo ali, só não é para aquele momento, e sim para a vida. É verdade. Né? Como a questão da ética, a questão do respeito ao próximo, né, do por favor, da com licença, e assim, da questão de obedecer, respeitar, não é nem obedecer, respeitar uma fila. Entendeu? O bom dia, a questão da convivência, de você estar ali convivendo e tolerar, como eu disse, o defeito do outro. Fulano é diferente de mim, mas eu tenho que respeitá-lo, né? Entendeu? Eu tenho que respeitá-lo. Eu tenho que entender que somos seres humanos e somos todos diferentes. Né? Ali eu digo que a escola, assim,
para mim é um ambiente mágico. Eu Isso. falo disso muito feliz, né? Que assim, um grupo de pessoas, cada um com cabeças diferentes, com forma de ver o mundo de maneiras diferentes, né? E que estão ali produzindo conhecimento e, como eu digo, trocando uma forma de valores que vão levar para toda a vida, né? Eu ainda tenho ótimas lembranças, ótimas amizades que eu construí realmente assim na minha adolescência e que estão comigo lá, viu? Eu No Ágape, até hoje. Olha aí. Diga você. Eles me parecem que não querem sair de forma alguma, de jeito né? nenhum, querem não. Eles se formam e voltam. E voltam, exatamente. E como é para você, né? Formá-los e tê-los. Olha, para mim, assim, é gratificante, assim, não tem dinheiro no mundo que pague isso, Valesca, não tem, realmente não tem, por isso que eu digo assim, hoje a gente vê assim, fulano não quer ser professor, professor vai ser professor, eu já digo assim, seja professor, seja o que você pode ser o que você quiser, a profissão só depende de você. Eu digo que o único sabotador dos seus sonhos é você mesmo. É verdade. É você mesmo. Você não pode permitir que ninguém sabote seus sonhos. Porque você construiu, é você que acredita, né? E nessa relação família que você constituiu, né, ao longo desses 20 anos na instituição, vocês também têm esse blog dentro, né? São informações. Eu estava dando uma olhada, vocês depois olhem, né? No site, ela vai passar no final esse endereço. E o quanto é rico as informações que vocês agregam ali dentro, para que eles possam, né, até opinarem, né, momentos, né, família que vocês colocam, momentos na escola, né, algumas dicas, orientações, né? Como é que funcionou esse projeto que você pensou, idealizou e pôs em prática? É o seguinte, esse projeto, né, o projeto chama Mães que se Importam. Sim. Assim, na verdade, já fazia algum tempo que a gente estava com essa ideia e a pandemia, ela só acelerou isso aí. Porque com a pandemia, a gente perdeu o vínculo, né, cara a cara, dia a dia com a família. Né? E que para mim, assim, é o mais importante da escola, né? Sim. Aquele bom dia, aquele até logo, aquele até amanhã, aquele abraço. Né? Então, assim, digo, não, vamos acelerar isso aí. Então, assim, primeiro começou a construção desse nome, né? Sim. Porque eu não queria colocar alguma coisa relacionada ao nome da escola. Porque é um projeto onde mães de qualquer escola podem participar desse projeto. Não Bacana. É um projeto só voltado para as mães Fechado do colégio. Para a escola, né? Não é. Aberto. Ele é aberto para qualquer mãe. Qualquer mãe. Então, assim, a gente não podia utilizar o nome do Colégio Ágape nem da Escola Técnica Pernambucana, porque ele é aberto para qualquer mãe. Bacana. Então, nesse canal, Mães que se Importam, justamente a gente troca experiência. Muitos daqueles conteúdos ali são as próprias mães que mandam pra gente. A mãe ali, a mãe do coração, né? Postando aquele aniversário do filho. Exatamente. Então, assim, e aos domingos, né, tem sempre o quadro História de Mães que se Importam. E aí elas mesmas escrevem a história, a história delas, alguma experiência, né? E que a gente tem o maior prazer em divulgar, em publicar. Porque a gente entende que realmente são histórias que nos inspiram. Né? E que a gente pode muito aprender também com cada mãe, com cada história ali. Eu acredito que cada mãe tem alguma coisa para ensinar. Interessante, assim, a forma que vocês acolhem essas informações e publicitam essas informações. O quanto isso, para elas, né, é gratificante perceber essa questão humana que vocês, enquanto instituição, se preocupam. É a minha história que está ali, né, para as pessoas conhecerem, se inspirarem também. A mãe ali é a verdadeira estrela. Eu imagino. Naquele blog ali, as mães são as verdadeiras estrelas. Então, assim, com a pandemia, foi justamente o jeito que a gente achou de fortalecer esse vínculo. Uma hora tão delicada, tão difícil, e que a gente ia precisar muito da parceria das mães para colocar o aprendizado das crianças em prática. Você visualiza que elas também abraçam, publicam, né? Trazem as histórias, compartilham, se permitem no canal? Sim, se permitem. Hoje a gente tem já eu acho que a gente tem na agulha umas 20 histórias para publicar. Todo domingo. Todo domingo sai Elas participam, interagem. Muito mesmo. São verdadeiras parceiras. Diga você, as nossas mães, elas são nota 10. E qual é o retorno que vocês têm tido enquanto instituição, né, desse canal que vocês abriram de informações,
que acelerou com a pandemia, mas que elas podem se colocar, né? Vocês estão percebendo esse retorno, elas estão realmente gostando, né? Abraçaram esse espaço que a escola abriu, enfim. Sim. E eles já estão assim, louca para quando acabe a pandemia, né? A gente colocar um monte de ideias em prática, né? Porque o que a gente quer realmente é trazê-las para aparecer literalmente no Mães que se importam. Vocês fazem momentos assim, isso antes da pandemia, esses momentos festivos, essas informações ocorriam no processo? Sim, sim, totalmente. Vou pedir para que vocês aguardem mais um pouco, nós estaremos voltando já já.